Olá, boa noite. A Lorene teve um imprevisto pelo Instagram dela. Sempre acontece isso. Esses dias eu tive um imprevisto com o meu. Então a gente vai fazer a live aqui pelo meu Instagram. É uma live do Desinflame 35 Mais, que é um programa com a doutora Lorene, que ela me convidou para conversar sobre hormônios. Então eu vou chamá-la para ela entrar ao vivo aqui com a gente para a gente conversar. Boa noite, para quem não sabe, a gente vai conversar sobre quais são os sinais de que a gente precisa. Ai, que bom, Oi, ainda Lorene, bem. deu certo, que bom, né? Puxa, que susto que eu levei, puxa vida. Achei que não ia dar certo, mas que bom então. Assim a gente consegue conversar. Tá ótimo, É, muito obrigada. esses dias eu fui entrar numa live também, ficou escura, eu não conseguia ver quem estava comigo, enfim, são imprevistos, né? Mas aquela coisa, quem sabe faz ao vivo, então vamos lá. Isso, ainda bem que você me salvou aí entrando pelo teu. Então, muito obrigada. Que bom. Isso aí. Então, a gente está super contente hoje, né? Dia de live para esse grupo maravilhoso. E, lógico, como você entrou pelo teu, as suas seguidoras também acabam tendo acesso a isso, o que é Sim, muito bom, né? vão Mais ganhar um informação. presente aí, né? Porque teoricamente a live Ótimo. seria só para o grupo, vão acabar ganhando um presente, né? Exatamente. Mas que bom, né? A gente fica muito contente porque mais pessoas têm acesso a essa informação, mais mulheres aprendem e a gente quer que essas mulheres fiquem cada vez mais saudáveis, né, Maria Tereza? Eu acho que a mulher precisa estar se cuidando, né? Não é nem porque eu tava pensando antes da gente entrar na live, eu pensei, não, a gente não é porque elas querem estar melhor, elas querem, mas elas também precisam estar melhor, né? Para aguentar o dia a dia que não é facinho, né? Que é pesadinho, né? Cada vez mais a gente agrega funções, agrega, né, tarefas, com a facilidade hoje da internet, né, com tudo assim, é tudo muito rápido, né? Então, realmente, a gente precisa estar bem mentalmente, fisicamente, né, estar forte mentalmente e fisicamente para que a gente consiga equilibrar tudo isso, né? Sim. Muito bem. Então, apresentando para quem não conhece, né? Acho difícil não conhecer, mas a doutora Maria Tereza, ginecologista que faz um trabalho exemplar na parte de saúde hormonal feminina, que está bem especializada na saúde da mulher 40 a mais, não é mesmo? Então, É, eu saí da obstetrícia há um tempo e acabei entrando nessa área, até mesmo pelo meu envelhecimento, né? você A gente sentiu. vai se cuidando primeiro, né? E depois acaba transferindo isso para nossos pacientes. E você foi uma das que iniciou esse cuidado comigo, Que bom, né? né? É, muito antes de eu estar toda envolvida nessa área, eu fui consultar com o Alexandre, depois com você, e você me ajudou a desinflamar. Olha que E maravilha. e uma das primeiras lives que eu fiz também foi com você, Sério? sobre jejum intermitente. Que Então beleza. hoje eu me senti muito honrada de estar aqui novamente, né? Alegria. Agora um pouco mais entendida do assunto, mais tratada, tratando outras pessoas, né? Porque eu fui a primeira paciente minha, entre aspas, Uhum. com supervisão tua, e do Alexandre Cuna, Que enfim, né? maravilha. Estamos aí. Nossa. Quantos anos será isso, né? Quantos anos atrás foi É, mais ou menos? 2017, ali, 18, não faz tanto tempo, não, 17 e Isso, 18, ali. Foi quando a gente comecei a pensar numa medicina diferente, né? Numa medicina legal. da promoção de saúde e não do tratamento de doenças, É um caminho né? sem volta, né? Um caminho sem volta depois que a gente vê todo o resultado que tem esse trabalho, né? É, porque apaixona, né, Lorena? A gente se apaixona, né, Pelos resultados. pela medicina integrativa, né, pela saúde integrativa de uma maneira geral, né? Um caminho natural, né? Um caminho que a gente vê sentido, né? Porque assim vem de encontro muito ao que é o ser humano, né? Essa assim trata a natureza dele mesmo, né? Assim essa forma natural assim de tratar a doença a partir de melhorar o que a gente tem como hábito, né? É o sono melhor, a alimentação. Então usa muitos recursos naturais para o tratamento do paciente, né? Para apoiar aquele recurso, logicamente, e quando precisa medicamentoso. É tratar o básico, né? É tratar a raiz, né? E Isso, não ficar só podando as folhinhas, né? Então isso. é bem importante. Muito bom. E eu acho que quanto mais a gente divulga isso, quanto mais a gente traz informação para a mulher, né? No meu caso, só para a mulher, ajuda muito, porque a mulher, infelizmente, ainda está muito desinformada.
Mulher tem muito medo, né? Tem Isso. medo da tal da menopausa, né? Eu sempre brinco que ou a gente entra em menopausa ou a gente morre. Então é melhor entrar, né? Porque Isso. só não vai passar pela menopausa a mulher que morrer antes disso. Tem Então é melhor razão. que a gente entre. E isso é muito o que a gente chama de etarismo, né? Porque parece assim, que a hora que você que para de menstruar, que alguém pega um carimbo e dá uma carimbada na tua testa e fala assim, agora você tá velha, Uhum. Isso né? mesmo. Bem isso. E Então, a não, e pessoa não se é sente assim, velha, né? né? Já por parar de menstruar, ela se sente que envelheceu e assume isso, no caso, né? E não é assim, né? A gente tem recursos hoje para que isso, assim, você consiga passar melhor por essa fase, né? É, fica bem, né? E ter uma longevidade saudável. Principalmente. E o que eu estava pensando aqui de falar com você, tiveram algumas dúvidas que foram me enviadas aqui, ó. Por exemplo, atualmente você está assim, tá trabalhando muito com a mulher 40 a mais, correto? Sim, É um foco assim que você tem de trabalho. Mas logicamente que a gente sabe que às vezes tem uma mulher que está ali com 35, até mesmo às vezes perto dos 30 ali, entre 30 e 35 anos, que já está apresentando alguns sintomas, né? A menopausa precoce, as mulheres têm muito medo disso, algumas até entram nessa menopausa precoce. E assim, o que fazer nessa situação quando o desequilíbrio hormonal vem até antes mesmo dela pensar em menopausa, né? Tem algum é. sinal que ela tem que ficar de olho assim? O que a gente precisa diferenciar é que a menopausa antes dos 40 anos, ela não é fisiológica. Ela se Uhum, torna uma doença, certo. né? A gente chama de menopausa precoce, mas o nome correto seria falência ovariana prematura. Então, esses ovários que teriam que estar ainda em produção hormonal, eles entram em falência. Porque aí entra outra história. A gente tem muito os hormônios, dito hormônios sexuais, hormônios dos ovários, como não reprodução, então não engravida mais, né? Uhum, E sexualidade, e não é só isso, né? A gente tem receptor de estradiol pelo corpo todo. Então, uma mulher que perde a produção de estradiol, que é o nosso principal hormônio, antes dos 40 anos, ela vai estar perdendo saúde cardiovascular, ela vai estar perdendo saúde óssea, uhum, saúde cerebral. Então, ela está adoecendo. É mandatório o tratamento de uma menopausa ou de uma falência ovariana prematura, que é o nome mais adequado, antes dos 40 anos. É mandatório. Toda mulher que entrar em menopausa antes dos 40 anos precisa fazer tratamento, porque ela não está passando por um processo fisiológico. Ela está tendo uma doença, uhum. que é a falência ovariana prematura. O primeiro sintoma vai ser menstrual, né? Principalmente nessa mulher mais jovem. Porque a mulher mais velha, né, mas depois dos 45, que é a grande maioria, ela vai ter uma queda mais gradual dessa produção hormonal. Então, ela vai começar a sentir cansada, um encurtamento da menstruação. Às vezes a menstruação vem ok, tem mês que ela ovula, tem mês que ela não ovula. Mas quando essa falência é antes dos 40, ela é mais abrupta, geralmente. Né? Ela tá tudo bem, de repente, não tem mais menstruação. E aí a gente vai ter que entrar com o tratamento. Então, o ciclo menstrual é o que vai nos chamar. Só que aí nós estamos falando de uma falência ovariana mesmo. Mas esse ovário, ele pode começar a sofrer muito antes disso, né? Com os 35 anos ali, ele já começa. Ah, aquela coisa que não produz hormônio suficiente. Então, a mulher começa com um ganho de peso, ela começa a ter sintomas de um metabolismo mais lento. Às vezes, a tireoide não fica legal. E nessas mulheres, uma adequação do estilo de vida, como alimentação, pode resgatar esse ovário. Eu falo que dá uma raspada no tacho e o ovário acorda para a vida. Olha, A gente vê até mulheres com dificuldade para engravidar, em que a gente faz, né, a tal da dieta da fertilidade, vamos usar um termo mais básico assim, e a mulher volta a ovular e ela melhora o hormônio antimileriano, é impressionante assim, né? É exato. impressionante o poder que o alimento tem na nossa vida, Demais. né? Aham. Pro bem e pro mal, exatamente. Pro bem e Uhum. pro mal. Isso que é o pior, né? Podia ser É, só pro bem, né? exato. É isso mesmo. Então, esse é o primeiro sintoma. Ela para de menstruar, mas então, com um tratamento adequado, é possível reverter. Lógico que não são todos os casos, depende muito de avaliar individualmente, né? É, Mas existem alguns casos que podem ser revertidos.
E o que a gente sempre precisa ter em mente é que, independente se vai fazer hormônio ou não, se a gente vai usar reposição hormonal ou não, não Uhum, adianta fazer reposição hormonal em cima do nada. certo. Então, hormônio é como se fosse uma semente. Eu não planto uma semente no asfalto. Isso mesmo. Né? Eu Aham. preciso de um Asfalto solo terreno. preparado. Isso para mulher de 35, para mulher de 40, para mulher de 60. Então, se eu não tiver, né, um arcabouço ali de uma alimentação adequada, atividade física, gerenciamento do estresse, um sono de boa qualidade, não Isso. adianta. Não adianta hormônio nenhum. Hormônio não faz milagre sozinho, Certo, ele, né? digamos, é um coadjuvante ali, né? Lógico que faz muita diferença, né? Você colocar o hormônio na fase que ela está precisando, mas o que não vai fazer todo o efeito esse tratamento se não tiver estilo de vida adequado. A gente Uhum. precisa do hormônio, a gente precisa da gasolina para o carro andar. Mas Sabe se o, que eu hormônio, vejo se o motor estiver fundido, eu posso pôr gasolina aditivada que for, que esse carro não vai sair do lugar, né? isso mesmo, tem razão. Sabe o que eu vejo muito assim, algumas mulheres chegando para mim quando vem de um tratamento hormonal sem a parte alimentar, porque às vezes o que acontece, ela vai primeiro em busca, algumas, né, não são todas, algumas vão primeiro em busca de um tratamento hormonal. Aí começa a utilizar hormônios sem a alimentação, elas começam a engordar mais e se preocupam. Aumenta o peso na balança, retém muito líquido, queda de cabelo, né? É lógico, porque ela só colocou hormônio e não mudou os hábitos. Daí ela vem desesperada, né? Mas eu coloquei o hormônio e assim piorou ao invés de melhorar, né? Então quer dizer, calma, não é o hormônio, é que você não estava preparada para isso, né? É metabolização, né? Hum, Isso é metabolização. Então você faz o hormônio, seja ele mesmo transdérmico, não só o via oral, ele vai ter uma metabolização. E sim, aí ele vai gerar metabólitos que podem ser benéficos, que é o que a gente quer, mas que também podem trazer malefício. isso Então, mesmo. é muito complexo, mas por isso que eu acho que é muito importante esse nosso trabalho, de a gente estar aqui informando, olha, é assim, é assado, porque tem muito mito, muito medo, muita coisa, né? E muita também, achando que é uma bala de prata, Uhum. né? Ah, eu vou fazer reposição hormonal, eu vou sair daqui. Que bom se fosse, né? É, Eu brinco que eu queria saber essa receita. isso mesmo. É um trabalho, né? Um passo a passo, isso mesmo. Isso é uma coisa, então, né? E sobre, assim, uma mulher que gostaria, assim, ela, digamos que ela não tem sintoma nenhum, mas ela quer envelhecer bem. Você acha que ela deve fazer um rastreamento dos seus hormônios a partir de que idade que ela precisa fazer um rastreamento, ver como está estradiol, progesterona? O que que você acha? Então, a gente não indica uma dosagem hormonal sem a paciente ter muitos sintomas, tá? Ou pelo menos antes ali dos 40 anos, né? Certo. Porque, assim, dificilmente eu vou ter um valor no papel ruim, tá? A não ser que ela tenha alguma clínica já. Mas aqui, então, o que a gente precisa fazer é tentar ter uma saúde para que você tenha uma menstruação não inflamatória, né? Então, não é normal sentir cólica, não é normal ter um fluxo que você não que vai passar por tudo, não é normal uma TPM muito exacerbada. Então, sintomas menstruais demais não são normais. Puxa. Ah, não, eu tenho cólica todo, né? Cólica normal, o primeiro dia não, não é normal. Pode ser Hum. até comum, mas normal não é. Então, prestar atenção nesses sinais e desinflamar esse corpo para que tenha uma saúde hormonal, Muito bom. né? Exato. Para que tenha. Ela Porque não chegar adianta ali. pegar um papel e falar assim, ó, seguinte, você tá aí, né? Tem um desequilíbrio entre o teu LH e FSH, né? Tua testosterona tá alta ou tá baixa. Mas daí, o que eu vou fazer? Vou passar Pois testosterona é. e você não tá E agora? dormindo, né? Isso mesmo. Tem Equilibrar isso. até um meme do Instagram que fala assim: é o cara tomando um monte de whey protein e não produzindo GH à noite, né? Não dormindo à noite, né? Ótimo. Então, é isso que a gente precisa pensar, assim, né? Isso. Ah, eu tô passando um monte de creme na minha pele e fumando, né? Tem, Um exemplo. isso. Não vai dar certo. Tem razão. Não vai dar certo, Tem né? hábitos que sobrepõem, né? E esse é o efeito benéfico de algo que pode fazer o hormônio, enfim, né? É isso mesmo, tem razão. Então, a partir do momento que ela começa a ter sintomas, você hoje no teu consultório, qual é o principal sintoma assim que é indicativo de que essa mulher está em desequilíbrio hormonal? O que que você acha? Os primeiros Cansaço, sintomas, cansaço. cansaço é o principal.
Uhum. cansaço, indisposição, alteração do ciclo menstrual. É outra coisa que é bem importante, que a menstruação, a gente acha que a menstruação vai começar a parar, né? Aham. Não, geralmente ela tem um ciclo mais curto. Então, porque o primeiro hormônio que cai num processo fisiológico normal, tá? Numa mulher que tá adequada, mas que mesmo assim vai chegar na menopausa. Uhum. O primeiro hormônio que vai cair é a progesterona, porque a progesterona vem depois da nossa ovulação. Então, nós ovulamos, forma o corpo lúteo, que vai formar progesterona pró-gestação, né? Não ocorreu gestação, menstrua. Isso. A mulher começa a ter falha nas ovulações. Então, ela começa a não produzir adequadamente progesterona. Tá. O que acontece é que aquele ciclo fica mais curto. Então, ela tinha um ciclo de 28, 29, ela começa a menstruar com 25, com 24. Às vezes, uma menstruação que tem um pouco mais de fluxo, mais, assim, mais inflamatória, com um pouco mais de TPM, porque a progesterona também protege a gente de tanta TPM. Então, ela começa a ter mais sintomas pré-menstruais e uma menstruação um pouco, com um ciclo um pouco mais curto e às vezes com um pouco mais de dias. De repente, ela começa a falhar algum ciclo. Daí ela já está numa menopausa, numa pré-menopausa mais tardia, Tá. né? Entendi. Porque menopausa é a última menstruação, né? É. Pela regra, menopausa é a última menstruação. Hum. Então, e é um diagnóstico retrógrado. Eu só sei que a mulher está realmente em menopausa um ano depois que ela parou de menstruar. Hum. Nós não esperamos mais um ano para intervir na saúde dessa mulher. A gente vai intervir já nos primeiros sintomas, muito antes dessa menstruação parar, né? E essa mulher ela já está mais cansada, mais fadigada, a libido está muito mais baixa, Uhum. porque é um conjunto, né, Lorene? Isso mesmo. A mulher sanduíche, né? Nós É. somos a mulher sanduíche, porque nós estamos com pais, às vezes, doentes, filhos ou adolescentes, ou às vezes filhos que estão em alguma doença, às vezes filhos que estão envolvidos, infelizmente, em droga. Sim. Então, Tem né? muitos problemas, né? É, Empilhados, sistemicamente. Aham. exatamente. Por isso. E tem que continuar, né? E Isso tem que mesmo, gente, continuar. se virar nos 30 e ela se sente responsável muitas vezes por tudo isso, né? Assim, de fazer alguma coisa e preocupada, né? Assim, com as situações todas, né? É uma vida Normal. diferente, né? Nós estamos vivendo um mundo diferente. E a minha geração, você é mais nova, mas a minha geração, eu tô com 49 anos, é uma geração de mudança, É, né? Se você é pegar uma verdade. foto da tua Nossa, mãe ou da minha mãe com 49 anos, era uma outra mulher. E isso. não só uma outra mulher esteticamente diferente, era uma mulher que, né, veja, eu tô em plena atividade profissional. Como é que eu vou esquecer o que eu vou falar aqui para você? Eu não posso, né? Isso mesmo. E depois daqui você ainda tem um monte de coisa para pensar, e amanhã mais Sim, ainda, né? E assim vai, né? né? Nunca E para. todo mundo, né? É, Não pode esquecer o filho na escola, não pode esquecer isso. de pagar a conta, não pode, então tem que Uhum. estar pronta para essa vida, Isso né? mesmo, ativa, né? Se sentindo bem, principalmente, né? Sentindo Sim. assim que está conseguindo dar conta com leveza, né? Não assim aquela preocupação constante, né? De sempre estar esquecendo tudo, não conseguir ter energia para fazer as coisas, né? Isso que preocupa. É um peso, né? É um peso. E aí que entra a parte da parte, né, de desinflamar, né? A gente usa Isso. esse termo, é muito importante também a gente colocar o que é inflamação subclínica. Eu pergunto para meus pacientes, eu falo assim, você sabe o que é inflamação subclínica? Não Não, vou falar né? muito Porque a palavra inflamação, ela vem muito da infecção, né? As certo, pessoas elas acham que acham, inflamatório, então eu vou tomar anti-inflamatório, o que eu vou fazer para isso. melhorar? Não, né? E é essa agressão que o nosso organismo está passando toda hora, e principalmente pelo alimento. A principal via, né? Alimentos e bebidas, né? Eu vejo assim também muita questão dos refrigerantes, dos sucos artificiais, a bebida alcoólica em excesso, né? Então é tudo isso, o alimento com muito açúcar, os embutidos. Então é toda essa parte alimentar que precisa ser equilibrada, e tanto é que esse programa Desinflame 35+, ele vem muito para esse sentido, né? De desinflamar a alimentação, colocar alimentos que não inflamam, voltando às origens, né? Voltando àquela alimentação natural que a gente tinha antes de ter todo esse excesso de carboidrato, excesso de alimentos com aditivos artificiais, né? Então, realmente faz muita diferença na inflamação, em todos esses sintomas, quando a pessoa volta numa alimentação mais original, menos transformada, né? Sim.
Sim. Olha, uma pessoa me passou ali uma pergunta, assim, dizendo que não é o tema, mas que ela tá com cândida de repetição. Hum, Isso é sim o tema. hum, Candidíase de repetição também vem, né? Tem relação com desbiose intestinal, com excesso de açúcares, com excesso de lactose, né? Então eu recebo, paciente que já usou todas as pomadas do mundo, como eu trabalho com laser, às vezes vai lá atrás do laser para resolver a cândida, né? E daí, como é que é seu intestino? Não funciona, eu tenho diarreia. puxa, Então, uhum. a gente precisa entender o poder realmente que o alimento tem na nossa vida, Isso né? Isso, né, a é muito frase do sério. nosso pai aí, né? Que o seu alimento seja seu melhor remédio, que o seu melhor remédio seja o seu alimento, né? É muito sério, isso mesmo, exatamente. O poder que o nutriente equilibrado faz, né? Ainda voltando naquela questão do cansaço, desculpa minha cachorrinha hoje, que tá ainda voltando àquela questão do cansaço, o quanto uma alimentação nutritiva faz diferença e a reposição dos nutrientes, né? Esse é um trabalho que você faz também, né? Adequando as vitaminas, os minerais em deficiência, para que essa saúde hormonal fique em dia novamente, né? Quando a gente fala em saúde hormonal, a gente tem que pensar num amplo, não é saúde hormonal ovário, Uhum. né? Os hormônios são uma orquestra aí, que é tireoide, que é pâncreas, e a insulina é o grande maestro, né? É, A insulina ela vai dar uma resposta quase que direta, né? Não é direta, meio que indireta, mas uma resposta muito grande sobre os ovários. A gente olha sabe só, que a resistência à insulina está ligado muito à saúde ovariana, exato. né? E da onde que vem a insulina? Do açúcar que a gente ingere, do carboidrato, né? Isso tudo que vira açúcar, exatamente. Então, essencial. E hoje o que a gente mais pega no consultório quando vai verificar recordatórios alimentares, ver o que essa pessoa está comendo, né? Que ela relata ali o que ela está se alimentando. O grande problema é excesso de carboidrato e em desequilíbrio com os outros grupos alimentares. Então, essa pessoa normalmente que exagera no carboidrato, ela não está comendo proteína suficiente, ela não está comendo gorduras boas suficientes, né? Então, assim, a última vez que ela viu abacate, ela não sabe nem quando foi, castanhas, sementes oleaginosas, nada disso. Muitas vezes cozinha com óleos inflamatórios também, né? Azeite de oliva, às vezes não gosta, não usa. E é um desequilíbrio muito grande do consumo de fibras, baixíssimo consumo de fibras nessa pessoa que come muito carboidrato. Então, ela deixa de comer verduras no almoço, né? Não faz questão de comer nada de vegetais no jantar, fruta. Às vezes, ou às vezes até mesmo exagera na fruta, gerando muito carboidrato também, né? Então, veja só, é um trabalho assim que precisa ser realmente equilibrado todos esses grupos alimentares para que essa insulina volte ao normal, né? E como você falou, o que isso faz no sistema reprodutor da mulher, né? O que isso Tudo, faz? né? O que é você. Exato, a gente vê então a pessoa com ovário policístico sofrendo muito com isso, né? Com esse desequilíbrio da insulina e todas as consequências, a endometriose, né? Exatamente, porque vai fazer lá no nosso intestino, né, um aumento das bactérias ruins, uma absorção do estrogênio erradamente, né, que a gente chama hoje em dia de um termo novo, que é o estroboloma. Então, é muito complexo, só que está muito relacionado. Então, Isso, não tem bala de prata e não tem milagre. exato. Hoje mesmo de manhã, eu atendi uma paciente que chegou e falou assim: eu tomei Ozempic por 2 meses, não emagreci, nananana, tá. O que Uhum. que você come? Né? Eu sempre Isso. pergunto o que você come. Vamos lá, né? Pão. Isso. A vida dela é pão. A vida Isso. dela é pão, Uhum. né? Exatamente. Eu E falei, é olha, não tem desequilíbrio. como. Isso. Você não vai emagrecer. Você não vai emagrecer. Assim, a gente tem que perder essa ilusão, né, Lorene, que ainda, infelizmente, alguns profissionais de saúde indicam que essa história de contar calorias, que você vai comer, se Déficit você comer uma maçã que calórico. tem X calorias e um brigadeiro que tem o mesmo X calorias, vai ser a mesma coisa. Não é, a gente sabe que não é, Uhum. né? E mesmo não sendo nutricionista, a gente acaba, obviamente, estudando um pouquinho sobre alimentação, né? Isso. Então, as pessoas precisam se conscientizar. Isso, e isso é
muito importante, né? Porque assim, às vezes, aliás, sempre a mulher ela vai muito ao ginecologista, deveria ir todos os anos, né? E o ginecologista é o contato mais direto com a saúde da mulher que ela tem, né? Assim, todos os anos fazendo seus exames, tendo contato. Então é realmente muito importante que o ginecologista lembre dessa parte. Quando a mulher reclama que está ganhando peso, né? Que verifica que ali nos registros ela tá cada vez que ela vai ganhando mais peso. Então, realmente é super importante, porque quando o médico toca no assunto alimento, ela vê que isso é importante, né? Quando o médico fala que ela precisa ir no nutricionista, quando ela chega pra gente, essa abertura é muito maior, sabe? Então, esse incentivo do médico realmente é muito importante, querendo saber o que que você come. Olha, açúcar não é interessante que você use todos os dias, reduza o açúcar, coma mais fruta, mas vai no nutricionista para ver teu cardápio, né? Teu plano alimentar. Sim, e para ensinar você a comer também, porque senão a gente fica também, elas acham que tem que comer alface e bife, Isso. né? Então não é por aí, né? Que a gente consegue ter muito sabor com uma orientação nutricional, né? Isso Porque a tem comida também precisa ter um pouco de sabor, né? Eu falo por mim, eu perdi 18 quilos, Uau. então eu sei o que é o sabor de uma comida hoje, Isso. né? Eu sei o que Aí, é. Assim, e sem querer, né? Sem falsa, ai meu Deus, né? Hipocrisia. Não, eu olho realmente uma comida muito doce, aquilo não me atrai mais. isso não é como Por quê? Porque antes. minhas bactérias intestinais são diferentes, estão produzindo dopamina de uma maneira diferente, serotonina de uma maneira diferente. Certo. Então, Muito só que bom. você não precisa ter todo esse conhecimento científico, né? Eu Isso. precisei chegar nesse conhecimento científico para realmente ver a mudança. Então, o que a gente quer trazer é a prática, né? Isso. Para todo mundo aí, para que as pessoas tenham mais saúde. E a mulher na menopausa, ela vai ter uma distribuição de gordura diferente. A Isso. É gente importante tocar sabe que a nessa. mulher vai ganhar peso, e se ela não cuidar, ela vai perder massa muscular, porque a falta de estradiol vai fazer infiltração gordurosa nos músculos, vai fazer mais gordura abdominal, que é o corpo da mulher, né? Que é, ao invés Isso. de ser lá o violão, vira maçã, né? A pera Isso. vira maçã. Então, Exato. e a gente tem que aumentar a massa muscular, tem que diminuir calorias e tem que ter uma alimentação saudável. Não adianta, É verdade. né? Não tem trocamento. Milagre não vai ter. Não Se tem você acha trocamento. que né, que você quer ter saúde ou mesmo só um shape legal, se você acha que você vai poder comer o que quiser, então não é por aí. Não é por aí. Isso mesmo. Não Tem que parar de existe. Não chamar tem. o pão de pãozinho, né? Ah, é porque eu como um Isso. pãozinho de manhã. Eu falo assim, viu? Não chama de pãozinho. Chama de desgraçado desse pão que eu tenho que comer de manhã. Exato. Amor bandido. É, exatamente. É isso mesmo, é desapegar do pão, né? E assim, abrir a cabeça para as outras alternativas do pão. A gente tem várias, né? A gente tem o pão low carb hoje, que é feito com outras farinhas, que não tem açúcar, que tem a farinha de linhaça, que é tão importante para a saúde hormonal feminina, né? Ela é feita com farinha de amêndoas, todas farinhas que têm gorduras boas, que ajudam, inclusive, nessa desinflamação, ao invés de inflamar, como acontece com o excesso dessa alimentação muito rica em carboidratos, né? Em tudo que vira açúcar. E a gente pode simplesmente fazer um omelete, ou fazer uma crepioca, quem sabe, as panquequinhas, né? Ou simplesmente comer uma fruta com ovo. Eu digo assim, é muito simples. Se você comer uma fruta com ovo, todo mundo tem ovo na geladeira, tem uma fruta em casa. Isso é um bom café da manhã, né? Exatamente. Então, isso aí. E outra, se fosse só no café da manhã, mas às vezes o que acontece é que a pessoa repete muitas vezes o pão, né? Às vezes até mesmo troca a refeição, do almoço e jantar pelo pão. Aí que está o problema, é o excesso, né, do consumo desse trigo, às vezes desse pão industrializado, que vem com conservante também, vem com outros tipos de açúcares industriais. Então, realmente é complicado, né, quando a gente É, excede o pão no do pão. pacote, né? Que é o pior, né? Pacote. Porque o pão ele consegue ser pior ainda quando é o pão do pacote, né? Isso, aquele que dura muitos dias, né? Isso mesmo. E a mulher na fase de 40 mais, 35 mais, o que ela precisa? Ela precisa ter uma poupança, né? A gente pensa Uhum. assim, ah, eu vou ter uma poupança porque eu não quero ficar velha e dar trabalho para meus filhos, né? Certo. Acho que toda mulher acaba pensando isso, ah, como é que vai ser, né? Enfim, eu acho que a melhor Isso. poupança que a gente tem é a poupança de saúde. E aí tá incluída a massa muscular, né? Ótimo. Então, para a Isso massa mesmo. muscular, também não adianta malhar 200 horas, Uhum. né? E não ter uma boa alimentação. E isso aí, Então, não a tem construção de como. músculo, ela não é tão simples, né? E a gente precisa de uma ingesta proteica adequada.
Isso, né? fazer o estímulo muscular adequado, né, com os nutrientes corretos, o sono adequado, como você falou anteriormente, né, tá com o sono em dia também para esse ganho de massa muscular acontecer, porque depois dos 35 fica mais difícil. Então, se você não organizar todos os fatores que levam a aumentar a massa muscular, só comer proteína não adianta, só o exercício físico não adianta, né, otimizar teu estilo de vida como um todo para que essa massa muscular aconteça. Deixa eu ver. Cuidar da saúde dá trabalho. É, Só que cuidar da doença dá uhum, muito mais trabalho. isso mesmo. Então são coisas assim que a gente tem que pensar. Ninguém tá dizendo aqui que é fácil, Isso. né? Ai, não, é super fácil. Olha, você faz. Não, não é Não, fácil. Mas ficar doente, ficar com dor crônica, ficar incapacitado tudo é muito mais é difícil. pensada. Isso mesmo. Você se preocupar com a doença é muito pior do que se preocupar com a saúde, né? Sim. Você Então, manter tua saúde, né? Você ter aquela certeza de que se acontecer alguma doença, você fez tudo o que poderia. Não vai se arrepender depois, né? De não ter feito o que tinha que ser feito na hora, né? Então, assim, aquela certeza, assim, de que você está fazendo tudo o que pode, você está se cuidando, você está conseguindo, assim, fazer, assim, com as ferramentas que tem aquilo que você pode, né? Isso é importante. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não faço porque daí, eu não vou poder fazer exercício, então eu não como bem. Não tem nada a ver, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo menos coma bem se você não consegue fazer exercício. Então, coma melhor ainda, já que você não consegue fazer o exercício, né? exatamente. Uhum. Aí de uma vez você tem que cuidar da alimentação. Isso, Né? é isso aí. Daí é que tem que cuidar mais ainda. E Deixa eu o dar uma. contrário também não é verdadeiro, né? Não é porque você, não, eu corro para poder comer tudo que eu quero. Não, né? Não é assim, Não né? existe Não isso. é, o contrário não é verdadeiro, Isso né? aí. Tudo bem que às vezes Vai você pode anular. até também não existe uma ortexia, né, Lorena? Não é uma Isso. coisa assim, você nunca vai pôr um pão dentro da sua boca. Não, Não, não é é isso, impossível. Não. né? Até fica Mas, melhor, às vezes, a gente comer uma comida diferente, alguma coisa mais, uma guloseima aí, uhum. quando você não tá comendo todo dia, você até fala, nossa, hoje eu vou, né, vou comer. Não Do é que, tudo do que aquela coisa isso. todo dia, você se inflamando e com dor de cabeça, né? Eu vejo pacientes assim, não fazem, não conseguem evacuar, ficam 5, 6, 7 dias sem evacuar, achando que isso é normal, só evacua a base de laxante, morrem de dor de cabeça, Horror, né? acorda se arrastando. Então chega de normalizar essas coisas. Isso, é porque tem solução. Isso não é normal, isso mesmo. Não é normal não evacuar, não é normal ter dor de cabeça com frequência, né? É isso mesmo. Não é normal ter aquela TPM que você quer matar uma pessoa, né? Então você consegue amenizar tudo isso. É isso mesmo. Deixa eu ver o que a Liliane colocou aqui. Minha mãe, quando entrou na menopausa, por volta dos 48, a saúde dela piorou muito. Os problemas já existiam, potencializaram e surgiram outros. Não tinha esse amparo que vocês compartilham. O conhecimento compartilhado esclarece. É isso mesmo. Talvez é isso mesmo. Ela não teve acesso a esse tipo de informação que hoje nós temos, ainda bem. Né? Quando é que a gente, né? Que a nossa mãe tinha uma live para assistir? Não tinha, né? Não, não, né? Não tinha E acesso. assim, a medicina mesmo era muito, né, muito contra a reposição hormonal, era outro tipo de reposição hormonal, então hoje a gente vê que é diferente. Uhum. E realmente é isso que ela falou, a reposição hormonal ela vem no ponto, ela pega nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, ela vem e te dá né, a menopausa, não a reposição hormonal, a menopausa vem e te fala, olha, você tá ruim aqui, você vai ficar pior. Isso, exacerba, né? Ela potencializa os problemas. Sim, Falando um pouquinho sobre reposição hormonal, você trabalha com a reposição hormonal chamada bioidêntica. sim. Tem, assim, sempre que eu toco nesse assunto com alguma paciente no consultório, elas nunca ouviram falar, a maioria delas nunca ouviu falar. Como de uma forma simples essa pessoa pode entender, então, o que é uma reposição hormonal bioidêntica? Tá. Então, é o hormônio que a gente repõe, ele tem uma estrutura molecular igualzinha à que você produz. Então vamos pensar no diabetes. Uma pessoa que tem um diabetes que já é insulino independente, ele vai repor insulina. Isso. Exatamente o hormônio. Insulina. Quem tem problema da tireoide repõe o hormônio da tireoide. Hoje, atualmente, na menopausa, nós repomos o hormônio que o teu corpo não produz mais. Então, o teu corpo não produz mais estradiol, não produz mais progesterona, e a testosterona também, às vezes, tem indicação, porque a testosterona tem uma produção ainda grande pela adrenal. Então, nem sempre a gente vai indicar a reposição de testosterona para mulher, né? Quando repõe é em dose baixa.
Não, né? Tem muita gente repondo altas doses de testosterona, isso a gente precisa tomar um cuidado também. Então é igualzinho. Pensar no hormônio como uma chave e no receptor hormonal do corpo todo, inclusive do cérebro da mulher, como uma fechadura. Esse hormônio vai se ligar perfeitamente nessa fechadura. Entendi. Então, é uma conexão exata, né? O que era usado antigamente? O que a gente usava, né? Que daí foi demonizado? Estrogênio equino conjugado. Então, o que se fazia? Pegava xixi de água prenha, se retirava estrogênios e se dava para a mulher em via oral. Então, além de ser muito mais potente, tinha hormônios que não eram reconhecidos pelo corpo da mulher. E mesmo assim, ainda ela se sentia um pouco melhor, hein? Ela tinha disposição, ela tinha. Mas aumentava o risco de câncer de mama, aumentava o risco de trombose. Então, daí por isso que foi demonizado a reposição hormonal ali pelos anos 20, 2000, 2002. Né, que foi bem o ano que eu estava me formando, por sinal. E aí, 2007, começaram os novos estudos com hormônio bioidêntico, e hoje a gente tem estudos que mostram até uma redução do câncer de mama com o uso do estradiol. Então, a coisa está mudando muito. Então, o hormônio bioidêntico é isso, é exatamente o hormônio que falta para você. Ótimo. É muito semelhante ao nosso, no Sim, caso. sim. Ele é igual, né? A estrutura molecular é exatamente igual. Entendo. Reduzindo o risco de efeitos colaterais. Sim. Só que daí vem a metabolização. Certo. Tá? Aí entra a metabolização, né? Porque, assim, hormônio de mais ou de menos, mesmo ele sendo bioidêntico, ele pode ser danoso, né? Se uma pessoa pegar e colocar um bolo de insulina, ela vai morrer. Ela vai fazer uma hipoglicemia e vai morrer. Exato. Então, a metabolização desse hormônio, desde a quantidade e desde como que o teu corpo está para receber esse hormônio, que a paciente mais obesa, mais inflamada, ela vai produzir um metabólito do estrogênio que chama estrona. E esse metabólito vai agir na mama e pode levar a maior risco de câncer de mama. Paciente que não faz reposição hormonal e tem excesso de peso, produz estrona pelo excesso de peso apenas. E também leva a maior risco de câncer de mama. Todo mundo tem medo do câncer, né? Eu morro de medo do câncer, doutora, não vou usar hormônio. Então, eu falo, olha, então, primeira coisa, vamos perder peso. Porque o maior fator de risco para câncer de mama é obesidade. Exato. Excesso de peso é o maior fator de risco para câncer de mama. E o segundo maior fator, sedentarismo. Olha, que tá? coisa. Então, a mulher pode nunca usar hormônio, mas se ela for sedentária e se ela tiver com excesso de peso, o risco dela está aumentado muito do câncer de mama. Tá aí a importância novamente da alimentação, exercício físico em conjunto, né? Exatamente. Muito bem. Exatamente. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida aqui. Tem a ver com a inflamação, pelo que ando aprendendo. Sim, a questão da candidíase já foi falada. Tenho 44 anos, iniciei reposição há quase 2 meses. Estou com zumbido nos ouvidos. Isso pode ser proveniente da menopausa? Esse zumbido está frequente há uns 7 meses. Então, pode. Já tinha zumbido antes. O zumbido pode ser, sim, né, pela falta dos hormônios, mas precisa descobrir, então, investigar se está com a dosagem adequada, se o teu nível hormonal subiu, né? Porque não é só usar hormônio. O hormônio tem que ter uma dose, tem que ter um metabolismo, então, por isso que precisa do acompanhamento, né? Às vezes eu recebo muita mensagem, porque é o hormônio que eu uso. Não é assim, não é uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, né? Tem a dose exata. Mas o zumbido pode ser sim a causa. Se não passou com 2 meses de reposição, a reposição pode estar inadequada ou não ter a ver com a falta de hormônio. Né? Inclusive, tem muitos casos alimentares relacionados à resistência à insulina também, problemas com a insulina, excesso de carboidrato, com o zumbido no ouvido também, que coisa, né? Então, também tua alimentação você precisa rever se não tem muito alimento que se transforma em açúcar aí, né? Como o ovo frito com azeite ou com óleo de coco, a Dani falou, tá certo, com ovo frito, só que cuidar com o excesso da gordura só, né? Mas tudo bem, com azeite de oliva ou com óleo de coco.
o pão low carb de pacotinho é bom? O que você tem que ver no pão low carb é se ele não tem conservantes, tá? Então tem que ver quais são os ingredientes. Você tem que ler lá os ingredientes, é a menor letra do pacote. Muitas vezes quando eu falo ingredientes, os pacientes confundem com tabela nutricional. É diferente. Ingredientes é a menor letra do pacote e ali você vai ter que ver então, se o pão é low carb, o primeiro ingrediente são farinhas de baixo carboidrato. Então, é uma farinha de amêndoas, é uma farinha de castanha de caju, é uma farinha de, pode ser psyllium também, muitas vezes tem no pão low carb, e ele não pode ter conservantes, certo? Então, não pode ter conservantes artificiais, emulsificantes, aí seria um pão de boa qualidade, sem ingredientes artificiais. Estou sofrendo muito com ansiedade e vontade de comer doces é muito forte. O doce é viciante, quanto menos você comer, menos sentirá falta. É isso mesmo, né? A questão da vontade de doce também está bem relacionada com esse início de queda hormonal. Eu vejo isso. Sim, Você vê isso aí sim, sim. também? Sim, sim, sim. Sim, porque o estrogênio, ele faz o transporte, a colocação da serotonina dentro do nosso cérebro, né? Olha que O hormônio está muito ligado ao cérebro da mulher. Tanto que a gente pensa na menina adolescente, tanto que a gente chama elas de aborrecentes, né? TPM, isso. depressão pós-parto. Então, são todos fatores, são todas épocas que têm oscilações hormonais e que a mulher sofre. E a menopausa não é diferente. Porque o metabolismo, né, da serotonina dentro do cérebro vai diminuir com a queda do estradiol. E a queda do estradiol, ela não é abrupta. Então, por exemplo, hoje eu estou produzindo 20, amanhã eu vou produzir 10, depois amanhã eu vou produzir 5 e vai chegar no zero. Não. Hoje eu estou produzindo 20, de repente eu estou no 40, de repente eu estou no zero, de repente eu estou no 200 de novo. Então é muita oscilação. E aí, de novo, entra o estilo de vida para diminuir essa gangorra, essa montanha russa que é a nossa alteração hormonal no que a gente chama de climatério ou de pré-menopausa inicial, né? Isso. São os alimentos que ajudam na produção da serotonina, porque às vezes você também não está comendo assim alimentos e precursores da serotonina, né? Então ela já baixa por causa do hormônio e ainda você tem uma alimentação ruim, piora, né? Aí vem com mais intensidade esse sintoma da ansiedade por doce, por carboidratos. Então, se você colocar mais na tua alimentação, mais amêndoas, banana, cacau, mel, são coisas assim que se você colocar de forma equilibrada, aveia, né? São coisas que podem ajudar também, né, nessa fase que baixa o estradiol. É bem interessante isso, Lorena, porque às vezes as pessoas acham que a produção tanto hormonal quanto de neurotransmissores, ela vem do nada, né? É assim, Isso. o meu cérebro simplesmente vai produzir serotonina, o meu intestino, que a gente sabe que é um grande produtor, ou vai produzir hormônios da tireoide, sem nada, né? Mas eu falo, vamos fazer um bolo de laranja, eu vou te dar só o trigo e você vai produzir um bolo de laranja. É, Então, o organismo precisa dos nutrientes, né? Precisa de cofatores como as vitaminas, vitamina B12, vitamina B6, vitamina B9, para a produção. É uma isso, bioquímica. A gente tem um grande laboratório dentro do nosso organismo. verdade. E não vai sair do nada, Isso, bem né? lembrado, muito bem lembrado, doutora. E a Tatiane, ela pergunta aqui, ó, uma pergunta interessante, pontual dela. Tem o nódulo na tireoide, afeta em alguma coisa? Tem alguma relação, assim, com essa parte hormonal feminina? A questão do nódulo na tireoide? Se você não tiver alteração nos hormônios da tireoide, o nódulo não tem uma alteração direta. O nódulo na tireoide indica que essa tireoide está sobre algum sofrimento, né? Às vezes você tem também um histórico familiar que vai te predispor a nódulo na tireoide. Mas se a tua função tiroidiana estiver adequada, tá tudo em ordem. Então é mais importante a gente ver TSH, T3, T4 livre, né? Anticorpos contra a tua tireoide, do que a imagem do nódulo, tá? Então não é diretamente relacionado, não é o nódulo está fazendo alguma coisa, não. Né? Se a função tiroidiana estiver normal, ok. Vai ter que acompanhar esse nódulo e acompanhar a função tiroidiana, Isso né? mesmo. Mas tireoide em si, independente de nódulo ou não, tem total relação com o ovário. Exato. Né? Mais um, é isso mesmo. Aqui o Não vamos pessoal. separar as coisas.
essa história de gente, né, esquartejar o corpo humano foi péssima, né? Isso, exatamente, que é onde que foi que se perdeu, né? Sim, Verdade. exatamente, né? Aham. A Lisiane Schaefer perguntou se eu sou nutricionista. Sim, sou nutricionista, exatamente. Resolvo problemas com alimentação. Aqui tem mais um comentário. A partir de quantos meses é possível perceber o resultado positivo da reposição hormonal? 15 dias. Uhum. 15 dias. Olha, Se você ainda não percebeu, veja bem, não existe milagre também. Ah, eu estou muito mal, em 15 dias eu vou sair plena. Não. Mas a uhum. gente tem que ter uma melhora de pelo Uma menos coisa. 50% com 15 dias. Uhum. Daí vem dose, né? Uhum. Aí vem dose, porque Isso. a gente precisa atingir um nível hormonal adequado também. Às vezes a dose é muito baixa e você não tá tendo, né, suficiência desse hormônio para se sentir melhor. E, de novo, vem o terreno. Também Uhum. não adianta você repor hormônio sem aí as vitaminas, sem uma nutrição adequada, sem um sono de boa qualidade. O hormônio não faz nada sozinho. É a cereja do bolo. Exato. Então, os primeiros sinais de melhoras podem acontecer com 15 dias se elas estiverem em conjunto com esses outros hábitos sendo modificados, né? Isso Exatamente. mesmo. Uhum. E a tendência é só melhorar a partir desses 15 dias, né? Sim, né? Estabilizar essa mulher, né? Juliane perguntou: testosterona baixa com 42 anos, os outros exames estão normais? Pode ter sido causado por estresse traumático? Totalmente. Hum, O maior sequestrador de testosterona no nosso organismo se chama estresse. veja. É o que mais abaixa ela, O né? Verdade. É nas mulheres. estresse sequestra a testosterona, né? É assim, ó. Se a gente for pensar na esteroidogênese, a gente precisa produzir. Quando a gente precisa produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é o hormônio da sobrevivência também. Uhum. Então, o organismo não quer que você reproduza, não tem testosterona. Uhum. Ele vai produzir cortisol. E o cortisol vai desviar a cadeia e a tua testosterona vai cair no pé. Então, sequestra mesmo. Olha só. Então realmente tem a ver ali essa baixa da testosterona com o momento de vida que ela estava, né? Pode Sim. ter. Eu retirei o útero com você, doutora, há mais ou menos 7 anos. Estou com 46 anos. Como saber se preciso de reposição? Sintomas, porque mesmo sem o útero, né, você perde um pouquinho o parâmetro da menstruação, né, pouquinho Uhum. não, totalmente o parâmetro da menstruação, mas você vai ter sintomas, né, de cansaço, fadiga, indisposição, fogacho, despertares noturnos, eu brinco que parece que, principalmente 4 horas da manhã, porque é o último pico da nossa melatonina ali, alguém te dá um beliscão. Parece que você faz assim, ó, né? Acorda. Então, esses são os sintomas, alteração de sono, irritabilidade, mas, de uma maneira mais fácil, exame de sangue, É. né? Se a gente dosar FSH e estradiol, que são os dois exames de sangue principais aí de indicação de menopausa, nós vamos saber se você está ou não precisando de reposição hormonal. Ótimo. Então tem que voltar a fazer uma consulta com a doutora Maria Tereza para ver como é que você está, né? No acompanhamento. Eu tenho 2 cistos nos ovários e um mioma. Tem a ver com hormônios, pois tomo Dienogeste. Dianogeste, Aham. tá? Continuo para não menstruar. Boa noite, obrigada. Tá, então você está fazendo um bloqueio hormonal, Uhum. né? Dianogeste é um tratamento, é um progestágeno, um derivado da progesterona, que faz o bloqueio do excesso de estradiol que você tem. Com certeza você tem, isso é hormonal, né? Essas doenças são estrogênio dependentes. Cisto, mioma, endometriose, TPM, cisto mamário, câncer de mama. Então, mas como assim? O estrogênio não é bom? Ele é bom, só que em excesso ele é ruim. E aí entra novamente o intestino e a nutrição. Ótimo. Então, uma mulher que tem mais bactérias ruins vai acabar não metabolizando, não eliminando o estrogênio ruim do corpo e fazendo doenças estrogênio dependentes, como é o caso desses sintomas que você falou, do mioma, desses sintomas não, dessas patologias, do Uhum. mioma e do cisto. Tomar o Dienogeste ajuda? A gente vai tratar, né? Não, nós não vamos abominar a medicação.
Mas você está tomando remédio para febre. Hum. Tratar a dor de garganta é outra coisa, né? O Dianogest vai te impedir de sangrar, de ter dor, quem sabe, mas talvez ele não impeça o crescimento desse mioma, enfim. Então precisa de novo tratar em conjunto, desinflamar, tratar o intestino, para não acabar caindo em uma cirurgia para frente, para retirada desses órgãos. Mesmo, não ficar só tapando o sol com a peneira ali, né? É. Isso. Tem uma outra pergunta aqui, a gente já está encaminhando para o fim, mas a gente vai tentar responder. Bexiga imperativa tem a ver com hormônios? Bexiga hiperativa tem a ver com ansiedade. Hum. A bexiga hiperativa ela é uma manifestação visceral da nossa ansiedade. Assim como tem pessoas que acabam tendo diarreia, que acabam tendo dor de estômago por ansiedade, algumas pessoas têm A a bexiga, bexiga como diz. hiperativa, que é essa hora de toda hora no banheiro. A queda hormonal da menopausa ou da pré-menopausa pode piorar um pouquinho isso, porque faz atrofia vaginal. Hum. Mas não é uma relação direta. É que daí vem mais uma cacetada em cima, que é a perda da elasticidade vaginal, a atrofia, a síndrome genitorinária da menopausa. E aí pode piorar a bexiga hiperativa. Mas não é a causa, não é direta hormonal, e sim emocional. Emocional, ansiedade. Muito bem. É um pacote, né? Vem de como essa mulher foi ensinada a ter micção lá para trás. E é muito comum em professoras, em bancárias, em profissionais da saúde que ficam segurando muito xixi, né? E daí depois começam a não conseguir mais segurar. Então, é um pacote todo. É isso mesmo, precisa ser revisto. Tenho mioma no útero, posso fazer reposição hormonal? Sim, Pode, que adorei bom. essa pergunta, Olha que tá? ótimo. O mioma não é uma contraindicação para reposição hormonal. É, Tá? A gente precisa ficar de olho nesse mioma, não deixar ele crescer, fazer uma boa progesterona para que consiga diminuir ele, mas não é uma contraindicação para reposição hormonal. Mioma não é contraindicação, varizes não é contraindicação para reposição hormonal, muito bom. tá? O que Que são seria uma assim, né? contraindicação? Infelizmente, às vezes a mulher chega no médico e o hormônio é uma coisa difícil, tá? O hormônio não é uma coisa fácil de tratar, né? Porque a gente tem que olhar um É todo, tudo isso aí. delicado, E né? aí, a primeira coisa que ele achar, ele vai te contraindicar, em alguns profissionais, infelizmente, né? Vão falar, não, você não pode fazer. Principalmente se ele for homem, né? Meus colegas ginecologistas, homens, que me desculpem, Sim. mas assim, não pode fazer. Não, vamos é assim mesmo. Vai fazer tricô, que tá tudo certo. É isso aí. Exatamente. Se assuma de uma vez, né? Isso mesmo, mas não, né? Ainda a mulher ainda precisa produzir muito, né? E, Sim. enfim. Mama super densa é restritivo? Também Também não. não. A única, nem nódulo mamário, nem cisto de mama, nada disso é contraindicação para reposição hormonal. Nem histórico familiar, tá? A É, única contraindicação que nós temos atualmente é histórico pessoal. tá. Então, se eu tiver câncer de mama, estrogênio dependente, a reposição hormonal é contraindicada até o momento. Ótimo. Muito bom esse Tá? esclarecimento. E quais exames preciso fazer para ver se preciso tomar hormônios? Eu tomo isoflavona, a Adriane disse. Tá, se você toma isoflavona, você já tem algum sintoma, né? Então, Provavelmente. isso é outra coisa, assim, ó. Aí eu preciso tomar hormônios? Toda mulher precisa? Eu acho que toda mulher precisa saber quais são as vantagens de fazer uso do hormônio. Que hormônio não é para sintoma, hormônio não é para calorão apenas. Hormônio é para melhor saúde cardiovascular e para prevenção de massa óssea são as principais coisas que a gente tem, né? As principais indicações que a gente tem. E é prevenção de demência. Então é para isso que a gente tem que entender. Mas aí nós voltamos no mesmo lugar. Não é passar um gel de hormônio que vai te salvar do mundo. Isso. Se eu fosse falasse, Maria Tereza, você não pode indicar, ou você vai indicar hormônio, ou você vai indicar que ela tem uma boa alimentação e faça atividade física. Eu vou indicar que ela tem uma boa alimentação e faça atividade física. E deixa o hormônio para lá. Porque se ela tiver uma alimentação errada e não fizer atividade física, o hormônio não vai fazer nada pra ela. Vai aliviar sintomas.
mas não vai trazer uma qualidade de vida para frente, Entendo né? isso. É igual um perfume. É igual um perfume. Você tem que tomar banho antes. Depois você passa o perfume, né? Exatamente, muito ótimo esse exemplo, isso mesmo. Bom, eu acredito que a gente falou da maioria aqui. Quero ver a última pergunta. Última. Tenho 64, tirei meu útero aos 35. 53, descobri que tinha que fazer reposição hormonal após ter ido à ginecologista. Faço desde então, mas esse ano fui em uma endócrina. Bom, então ela já está em tratamento. Eu achei que era alguma dúvida, né? Mas ela deu um relato aqui de que ela está. Mantenha sua reposição hormonal até o resto da sua vida. Descobri que a minha testosterona alta e me orientou a parar. Essa mesma pessoa descobriu que a testosterona estava alta e o endócrino pediu para ela parar. Teria que Parar ver com a o caso dela. testosterona, mas o Isso, estradiol e a progesterona e o resto todo, né? exatamente, isso mesmo. E aqui algumas pessoas já colocaram, né, que estão gostando das informações, quanta informação importante, gratidão por nos ajudar ensinando, que a gente possa cada vez mais, né, Maria Tereza, que a gente possa cada vez mais, assim, esclarecer isso para as mulheres, como é importante elas, assim, estarem empoderadas dessa informação, né, delas saberem o quanto isso faz diferença na vida delas, né, que a gente possa É, cada vez mais é o que eu divulgar tenho isso mesmo. tentado aí, sabe? Né? A gente é uma só, então, infelizmente, às vezes a gente não consegue atender todo mundo em consulta. Às vezes leva um xingo até, né? Que não consigo horário, mas assim, eu acho que trazer aqui né, uma informação para 50, 60 pessoas ao mesmo tempo é tão importante, né? Até para você poder chegar para o teu ginecologista de outra cidade ou para o ginecologista daqui mesmo e falar assim, olha, eu escutei isso, o que você acha sobre isso, né? O médico precisa também ter abertura e, né, e ajudar a mulher. A mulher a viver, né? Não é passar por essa Isso, fase, é a viver bem, isso mesmo. né? Se sentir bem é tão bom, né? Tão bom quando a gente se sente mais leve, ativo, né? Que você está conseguindo cumprir com as suas atividades do dia, né? É bom demais você ter mais energia, sabendo que está se cuidando e que isso está dando resultado. Muito bom. Então é por isso que cada vez mais a gente tem pacientes em comum, né? Assim, as tuas pacientes, Sim. vejo que várias delas estão também lá no grupo do Desinflame. E para você que hoje não está participando desse grupo, nós vamos ter próximas edições, então que você possa participar de próximas edições desse grupo que está muito legal, muito bacana. As mulheres estão aprendendo bastante coisa lá dentro. A gente só está hoje no terceiro desafio, então a gente começou na segunda, né? São 15 dias ensinando esse reequilíbrio hormonal através dos hábitos de vida, melhora do sono, mas principalmente corrigindo esse terreno, né, que a gente comentou ali, corrigindo a terra para que frutifique aquilo que a gente planta, né? Então, fazendo uma Sim. alimentação de qualidade que desinflama, ensinando o que inflama, o que desinflama. Então, está sendo fantástica a experiência desse grupo. É um prazer dividir com a doutora Maria Tereza esse momento, as nossas pacientes ali em conjunto também. Então, meu muito obrigada, doutora Maria Tereza, pela tua atenção, pela tua disponibilidade, por tua sempre, né, presente, assim, na minha vida profissional, assim, eu poder sempre contar com você. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Vamos lá, né? Mulheres que ajudam mulheres, né, Lorena? A gente vai fazer Isso. uma corrente do bem. Ótimo, exatamente. E a gente continua à disposição. Então, muito obrigada a você que esteve aqui com a gente, que fez a tua participação. Espero que tenha ficado bem claro. E a gente vai ter outros momentos ainda, né, Sim. conversando sobre isso. Muito bem. Um Então, boa noite um para beijo, todos. boa Descansem, noite, bem, né? E amanhã é um novo dia. Tudo um de bom. beijo. Muito Até. obrigada. Nada. Tchau, tchau. Boa noite, meninas.